O ex-campeão e comentarista do UFC, Daniel Cormier, apareceu em seu canal recentemente e revelou uma história, pessoal, uma história muito interessante e muito curiosa. O Daniel Cormier, pra quem não sabe, é um grande amigo aí do Khabib, o russo, a grande lenda, Khabib Nurmagomedov. E também tem uma rixa com o Jon Jones. Ele revelou uma história envolvendo Jon Jones, Conor McGregor, Khabib e ele, pessoal. Pois é, a gente vai entender tudo. O Daniel Cormier cometeu um vacilo aí com o Khabib. A gente vai ver essa história e também vamos ver as declarações do Daniel Cormier a respeito do UFC 309. Falou sobre Stipe Miocic, Jon Jones, Michael Chandler e o brasileiro, Charles do Bronx. Confira até o final do vídeo que cada momento vale a pena, pessoal. Antes vou pedir apenas pra você fortalecer meu trabalho. Deixe seu like, deixe seu gostei, clica aí embaixo no vídeo, só minimizar o celular, tá no computador, só deixar o joinha, não custa nada e ajuda muito. Também te convido a se inscrever no canal, aqui você acompanha tudo o que rola no mundo do UFC, certo? Bora ver as palavras do Daniel Cormier. Então, pessoal, algumas semanas atrás o Jon Jones estava falando, então ele elogiou o Khabib, certo? Ele disse que o Khabib era um grande lutador e tudo mais, e falou que eles nunca tiveram nenhum problema, algo do tipo. Mas eu acho que a resposta que ele recebeu do Khabib pode ter sido um pouco surpreendente para a maioria, mas não surpreendente para quem é próximo do Khabib. Enfim, sobre os comentários, o Khabib falou o seguinte, ele falou: eu nunca tive nenhum desentendimento com o Jon Jones, ele é um grande lutador, e como lutador, é difícil competir com ele. Ele falou isso em uma entrevista traduzida. E ele falou, mas o meu amigo Daniel Cormier tem um conflito com ele, então automaticamente ele não pode ser o meu amigo. Eu não sou amigo daqueles de quem os meus amigos não são amigos. E eu não fiquei realmente surpreso, porque é assim que o Khabib tem sido. Ele sempre foi assim, porque o cara é leal, certo? Ele é tão leal quanto qualquer pessoa que eu já tenha conhecido, certo? Ele é a pessoa mais leal. E quando você vê ele com aquele grupo ao seu redor, você sabe o quanto eles estão dispostos a fazer por ele. Você vê como eles reagem quando o Khabib é atacado ou abordado, desde a situação do Conor McGregor, certo? Eu não posso tolerar o que aconteceu depois daquela luta, certo? Eu não vou sentar aqui e dizer que estava certo. Mas quando você fala sobre esses caras, não era mais apenas briga. Então, quando ele reagiu da maneira que ele fez, pulando o octógono, isso se tornou algo que levaram pro pessoal, todo mundo que acompanha ele. Eu tenho que ser honesto com vocês. A primeira coisa que eu vi, quando eu vi aquilo, eu ia ajudar o Khabib ali na confusão, mas eu comecei a pensar comigo mesmo, então talvez fosse melhor apenas parar a confusão. Por isso que eu fui visto como o cara que estava acalmando tudo. Mas quando você tem um irmão indo para a batalha, você quer ir ajudar ele, você quer lutar por ele. E esses caras russos levam isso a sério. Olha só, pessoal, tá aí, né? A questão do Khabib, o cara não leva desaforo pra casa. A parada ali com ele é outra. A questão da honra, dos valores, dos princípios vão acima de qualquer coisa. Vocês viram aqui, né? Como ele tá falando. Mexeu com um amigo meu, pra mim é a mesma coisa que mexer comigo. E o Daniel Cormier, como mora lá nos Estados Unidos, né? A cultura é um pouco diferente. Não entende essa parada do Khabib, né? Enfim, eu me lembro. Vamos voltar para Abu Dhabi. Essa foi a única vez que o Khabib ficou furioso comigo. Eu não tinha entendido muito. Nós somos americanos. Nós temos uma cultura. Nós não compramos as brigas assim dos outros, sabe? A gente, por exemplo, se você está em um conflito grande com alguém, você sendo meu amigo, nós como americanos podemos ver, não ver, na verdade, a necessidade de entrar na confusão da mesma maneira que eles. Então, Conor McGregor, quando eu conheci ele naquela época, teve algumas lutas, a gente sempre foi cordial um com o outro. Eu realmente não conheço o Conor McGregor muito bem. O Khabib e o Conor também eram cordiais no começo um com o outro, mas a situação foi ficando desagradável. E a gente teve aquela enorme construção em volta da luta, a maneira como a luta terminou e tudo. Eu vi o Conor uma vez em Abu Dhabi. Eu não sei, acho que ele estava lutando contra o Dustin Poirier. Eu estava apertando a mão dele, conversando um pouco com ele, e nós éramos muito gentis ali um com o outro, certo? O Khabib viu aquilo e falou, cara, eu não entendo. Ele ficou, eu não entendo isso, cara. Se eu visse o Conor com a esposa dele, eu apertaria a mão dele, porque é isso que se deve fazer. Mas ele falou, irmão, eu não entendo. Então, inicialmente, meio que eu fiquei contra isso. Eu comecei a pensar sobre isso. E as pessoas ao meu redor falaram, Daniel, ele tá certo, cara. Ele tá certo.
Olha a postura que ele assumiu em relação a você e a todos com quem você tem conflitos. E por que você não adotaria a mesma postura? Então as coisas mudaram, certo? Lembrando, né, pessoal, uma coisa é o cara fazer um trash talk e o outro entender que é um trash talk e que não passa daquilo. Já na questão do Conor e do Khabib, a parada tomou uma proporção diferente, né? A gente viu o que viu e o Khabib não gostou. Até hoje não gosta do Conor e não vai perdoar o cara, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. O cara tem ali uma honra, um orgulho, uns princípios que ele não vende. O cara não vende ali pelo quesito de ganhar dinheiro, ficar falando bosta pra ganhar dinheiro, não. O cara tem ali os seus princípios. Por exemplo, agora eu não tento ficar solicitando entrevistas ao McGregor. Eu não acho nem que eu conseguiria, mas eu tô falando que não é um pedido que eu vou fazer quando eu estiver lá, sabe? Mas isso é parte da cultura dos caras. O Khabib não é apenas um companheiro de equipe, ele é da família. E quando alguém da sua família está em conflito, especialmente no nível em que Jon Jones e eu estávamos em conflito, eles são muito severos ao lado que eles escolhem. E isso é meio que revigorante, porque as pessoas não são assim, cara. Eles não são americanos. Então, ver isso pra mim não é uma loucura mais, cara. O Khabib é o homem, cara. Ele é o cara. Ele é um dos seres humanos mais genuínos que eu já conheci. Eu não sei se há algo que eu não faria por esse cara. E ler isso a respeito do que ele falou do Jon Jones só reafirmou isso pra mim. Porque ele não precisava fazer isso publicamente. Parece que essa rivalidade tinha sido colocada de lado, mas o Khabib ainda opera da mesma maneira. Eu espero que ele viva o melhor da vida, que a vida que ele merece, e temos que tirar o chapéu para o Khabib. Agora, pessoal, Daniel Cormier vai falar sobre o UFC 309, luta de Jon Jones, Stipe Miocic, Charles do Bronx e Michael Chandler. Vamos lá, pessoal. Eu vou dar um pequeno resumo, porque ainda falta muito tempo e tem muito o que falar. Stipe Miocic falou: "Ei, Tom, tem desrespeito, mas eu acredito que o público em geral quer ver eu e Jon Jones lutar. Não Tom Aspinall e Jon Jones." Sabe? Eu gosto do fato do Miocic estar falando sobre seus sentimentos, porque honestamente, eu amo Tom Aspinall. Eu acho que ele é o futuro da divisão. Mas por muito tempo, a gente quer ver esses dois lutando. A gente queria saber se Jon Jones pode ou não vencer um campeão dos pesos pesados. E Stipe Miocic é o maior campeão dos pesos pesados de todos os tempos. E essas perguntas serão respondidas. A grandeza de Jon Jones é inegável. Mas se ele vencer o Miocic, ele apenas se consolidará como quem ele já provou ser. Vai ser difícil para o Stipe Miocic. Mas eu gosto de ver ele falando, sabe? Eu falei com ele há cerca de uma semana atrás, enquanto ele estava se preparando. Eu falei também com o treinador dele. Ele falou que o Stipe está em forma, que ele parece fenomenal, que ele está feliz e está pronto para lutar. Então eu estou totalmente empolgado para essa luta. Stipe, a gente quer ver você lutar, é divertido, mas eu acredito que quando Tom Aspinall tiver a oportunidade, nós estaremos olhando para o futuro da divisão do peso pesado. Olha só, pessoal, aqui não é uma declaração de Stipe Miocic bem equivocada, né? Falando aí que todo mundo quer ver essa luta. Eu acho que essa luta envelheceu mal. Até poderíamos querer ver lá no passado, né? Mas passou muito tempo, muito tempo. Hoje os fãs querem ver carne fresca, né? Queremos ver aí Jon Jones contra Tom Aspinall ou contra o Alex Poatan, quem quer que seja. O Stipe Miocic já ficou de canto, né? Máximo respeito, mas já foi a época. Já pensou, eu falo tudo isso e ele vai lá e nocauteia o Jon Jones? Pode acontecer, né? Vai saber. Michael Chandler agora falou que vai nocautear o Charles do Bronx dessa vez. E sabe, eu ando sendo muito duro com o Michael Chandler. Eu amo ele, ele é meu garoto. Eu adoro o Michael Chandler. Eu não acho que seja impossível dele nocautear alguém. Mas também eu acredito que ele deva derrubá-lo como da última vez. Michael Chandler, literalmente, estava vencendo a primeira luta contra o Charles do Bronx, provavelmente 20 segundos de se tornar o campeão do peso leve do UFC. Michael Chandler provou que pode competir com esses caras. Michael Chandler provou que pode machucar esses caras. Michael Chandler provou que é forte o suficiente para suportar os danos que esses caras causam a ele. O Chandler pode fazer isso. Parte da razão pela qual Michael Chandler consegue esse tipo de luta é a sua disposição de fazer isso, quando na realidade ele tem um estilo que pode
Sim, se prestar a fazer algo diferente, porque a razão pela qual ele venceu o primeiro round contra o Charles Oliveira foi porque ele machucou ele, derrubou ele e o controlou e bateu nele quando ele estava no chão. Então eu acho que ele pode fazer isso também. Michael Chandler tem muitos caminhos para a vitória nessa luta. Eu sinto que vai ser uma questão de o caminho certo. Michael Chandler tem que escolher o caminho de menor resistência, o caminho mais fácil, mas ele vai escolher o caminho que torna a luta divertida. Eu conheço o Michael Chandler. Se eu conheço o Michael Chandler, e eu conheço desde que ele estava na faculdade, eu sei o quanto ele ama o grande palco, ele ama a multidão, ele ama os aplausos, o show, ele adora aquele barulho. Eu acho que ele vai escolher o caminho que pode parecer o mais difícil, porque esse é ele. É o que ele fez durante a vida inteira dele. É isso aí, né, pessoal? O Daniel Cormier agora também falando aí sobre Michael Chandler e Charles do Bronx. Há alguns boatos aí que essa luta não vai acontecer, nada confirmado ainda. Mas se acontecer, né, eu acho aí difícil o Michael Chandler conseguir um nocaute em cima do Charles do Bronx. Na minha opinião, o Charles está numa prateleira de cima ali, é muito mais habilidoso do que o Michael Chandler. E se o Charles entrar ali com a estratégia certa também, não se afobar, buscar a vitória ali ao estilo Charles do Bronx, né? Eu falo assim, não se afobar, mas todas as vitórias do Charles aí mais empolgantes foram na pressão, né? Eu acho o Charles favorito aí pra vencer essa luta. Acho que ele vai acertar um golpe ali no Michael Chandler e vai acabar finalizando o americano no chão. Anotem aí. E quero saber sua opinião, pessoal, vamos chegar aqui ao fim da entrevista, né? Sobre as declarações aí do Daniel Cormier a respeito do Khabib. Vocês viram, né, a questão de honra do Khabib, o vacilo que o Cormier cometeu, ficou ali puxando o saco do Conor McGregor e, na verdade, né, acabou esquecendo. Khabib, grande amigo dele, tinha rixa ali com o cara, ele não pensou dessa parte. E se a gente parar pra pensar, né, pessoal, uma coisa, como eu falei aí no decorrer do vídeo, uma coisa é um trash talk, uma provocação leve, outra coisa é o nível ali da rivalidade de Khabib e o Conor. O Conor exagerou ali no trash talk, o cara é folgado, gosto do Conor também, acho engraçado, mas não dá pra negar que ele é muito folgado, e irrita, provoca e sabe irritar. E o Khabib é um cara de honra, um cara de postura que não aceita desaforo. Os dois se chocaram e o resultado foi esse, né? Parece que o perdão não vai vir tão cedo. Quero saber sua opinião, acham que o Daniel Cormier vacilou aí com o Khabib em ficar puxando o saco do McGregor ou não? Acham que negócios, que o Khabib exagerou? Deixa aí sua opinião nos comentários. Quero saber também quem que você acha que vence essa luta, John Jones ou Stipe Miocic. A declaração do Stipe Miocic, pessoal, falando que a gente quer ver essa luta aí, eu não concordo, né? Você concorda? Preferia ver ele com o Tom Aspinall ou lutando aí com o Stipe mesmo? É isso, pessoal. Quero agradecer sua audiência. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Tá rolando o vídeo na tela, só clicar que eu te garanto que vale a pena. Fui!